Então, graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, nas nossas leituras do capítulo 2. O pastor ele leu Efésios 3 hoje na nossa abertura, e o versículo 20 ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E 1 Coríntios, nesse capítulo, Paulo ele vai falar sobre um tema que é sabedoria. Nós não devemos nos apoiar naquilo que é nosso, mas realmente, como diz Efésios, nos apoiar no poder que opera em nós. E esse poder não vem de nós, ele vem do Espírito de Deus, que nos dirige. Vamos ler 1 Coríntios 2, nós vamos ler o capítulo todo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós pedimos nesse momento, Pai, iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, que, como diz a Tua palavra, não seja sabedoria humana, mas que seja a sabedoria vinda do Teu Espírito. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós recebamos a Tua palavra nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele começa esse capítulo, de certa forma, desfazendo uma confiança que o povo de Corinto tinha. Corinto era uma cidade rica, passavam as rotas comerciais por ali, então era uma cidade que tinha dinheiro, e por essas rotas comerciais passarem, era um local onde tinha muita gente de culturas diferentes. Então, além da riqueza material, Corinto ainda tinha uma riqueza cultural. O povo tinha contato com muitos filósofos, muita gente estudada que vinha de outros lugares para negociações. Então aquele povo de Corinto, eles davam muito valor
para essas filosofias e para pessoas que falavam bem. Alguns teólogos vão falar que eles gostavam disso, eles gostavam dos debates filosóficos e eles davam muito valor para quem era eloquente, gostava de falar. Tá? Então, o povo de Corinto estava acostumado com isso. E quando Paulo veio pregar, sabendo dessa confiança do povo de Corinto, ele já deixa bem claro para os irmãos: quando eu estive entre vocês, eu não usei de linguagem de sabedoria humana, eu não preguei da forma mais eloquente que eu podia, eu não usei todo o meu conhecimento, mas eu dei prioridade para a demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Se nós formos procurar um pouquinho na história de Paulo, pelo que a Bíblia fala, e até alguns historiadores, Paulo ele falava pelo menos 3 línguas, alguns vão falar que ele falava até 4, mas o mais certo é que ele falava 3 línguas. Então ele falava grego, porque ele tinha nascido em Tarso, que era uma cidade de língua grega. Ele falava aramaico, porque ele foi educado na Judéia, então era a língua principal da Judéia, então ele tinha que falar, até mesmo para interpretar os escritos. E ele falava hebraico, porque ele era fariseu, então ele tinha aprendido hebraico para poder interpretar a Bíblia. Tem alguns textos até que vão confirmar isso aí. Atos 22, de 1 a 3, vai falar: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Então, além de Paulo ele ser um homem que falava várias línguas, então ele era um homem instruído, ele foi criado, ele fala, aos pés de Gamaliel, que era um dos principais líderes do Sinédrio. Gamaliel, para os irmãos terem noção, ele aparece em Atos 5, a primeira vez, no julgamento dos apóstolos. Atos 5,34 vai dizer: mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então Paulo ele foi instruído por esse fariseu que era um mestre da lei, e ele era respeitado. Ele dá uma ordem e o povo acata aquela ordem. Então Paulo ele tinha, nós entendemos que ele tinha grande conhecimento e que ele deveria ser uma pessoa que falava muito bem. Ele devia pregar de forma muito eloquente, muito bonita de se ouvir. Mas ele já começa falando aqui para os coríntios: quando eu falei com vocês, por conta dessa confiança na sabedoria humana de vocês, eu deixei tudo que eu conhecia de lado e quis mostrar para vocês aquilo que realmente vale a pena, que é o Espírito de Deus e o poder de Deus que traz sabedoria. Então ele coloca de lado a sua capacidade. Ele dá essa introdução e ele finaliza o primeiro capítulo de Coríntios com uma frase que diz o seguinte: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então ele já começa a fazer uma ligação para explicar para aquele povo que a sabedoria humana de nada valia se não houvesse o poder e o Espírito de Deus, a sabedoria divina. E daí agora, no capítulo de número 2, que nós vamos ler, ele começa a caracterizar tanto a sabedoria humana quanto a sabedoria divina. No verso 6, ele vai dar a primeira característica da sabedoria divina. Essa sabedoria divina, ela precisa de crentes maduros. Na versão que eu li aqui, está entretanto como sabedoria entre os experimentados. Experimentados são pessoas, geralmente quando a gente fala que é uma pessoa experimentada na vida, é uma pessoa já mais experiente,
uma pessoa que tem bagagem, já passou por muita coisa, que já tem muito conhecimento. E quando ele fala isso sobre expor sabedoria para os experimentados e para os maduros, ele estava falando de crentes que já eram mais maduros. Então essa sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ela precisa que nós sejamos crentes maduros. É a primeira coisa que tem necessidade. Lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2, ele reforça essa ideia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. É interessante que uma cidade que tinha tantas pessoas inteligentes, tanta sabedoria, tanta cultura, tanta riqueza, Paulo fala que ele não pôde falar com aquele povo com toda a sabedoria divina. Porque a sabedoria humana, ela nada se compara àquilo que vem de Deus. Nada se compara com a sabedoria de Deus. Então, por mais que aquelas pessoas tivessem cultura, riqueza, inteligência vinda do mundo, elas não podiam interpretar aquilo que era de Deus. Então Paulo ele fala, eu tive que dar leite para vocês, eu não podia nem falar aquilo que é mais específico, aquilo que é maior, porque vocês não iam entender. Vocês não estavam maduros o suficientes para entender aquilo que eu precisava falar. Então vocês precisam amadurecer, crescer na palavra, crescer como crentes, para depois começar a receber aquilo que é sólido. A criança, quando ela é pequenininha, ela passa por processos, né? Primeiro é só o aleitamento materno, ou as fórmulas, que são líquidos, são prontos para aquilo ali. Depois ela começa a comer uma papinha, para depois ela começar a introduzir a alimentação que é de um adulto. E Paulo está falando que os crentes são iguais. No começo eles recebem só o leite, só aquilo que é fácil de digerir, só aquilo que é fácil de se alimentar. Depois eles vão evoluindo, passa para a papinha, começa a vir as verdades mais difíceis para a gente, as coisas que a gente tem que mudar. E por último vem aquilo que é sólido, mas para isso o crente tem que ser maduro. Então o primeiro ponto é que nós precisamos ser crentes maduros para receber a palavra divina. A segunda coisa que Paulo fala é que essa sabedoria de Deus, ela não é igual à dos homens. No verso 6 ele vai falar que a sabedoria dos poderosos dessa época se reduzem a nada. Então toda a sabedoria e aqui os poderosos que ele está falando, ele estava querendo dizer os fariseus, aqueles que eram estudados. Então mesmo aquela sabedoria que eles tinham só de interpretação humana da palavra, não servia, não era nada. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes leem a Bíblia e falam, nossa, eu não entendo, eu não consigo entender o que está escrito. É porque a sabedoria humana, sem a interpretação do Espírito Santo, ela é nada. Isso aqui ele se torna apenas um livro. Isso aqui tornam-se palavras escritas num papel bonito, numa seda que é linda, vem numa capa de couro geralmente, uma coisa linda, mas que são só palavras. Se o Espírito Santo não discernir por nós, são só palavras. Nós não vamos poder usufruir do poder que tem aqui. E daí ele dá vamos dizer assim, uma cutucada, e uma coisa que deve ter doído bastante para quem ouviu, se alguém que ainda estava nesse começo de trajetória ouviu, deve ter ficado incomodado. Versículo 8 e 9. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aquelas pessoas que crucificaram Cristo tinham acesso à palavra, tinha os fariseus que eram muito zelosos da palavra, Paulo era um deles,
Paulo estava lá e ele estudava e ele sabia. Esse povo mais antigo, ele sabia o decor. Ele não precisava abrir a Bíblia para falar um texto. Eles sabiam o decor. Eles tinham atados na testa, nos punhos, a palavra de Deus. E mesmo assim, eles crucificaram o Senhor da glória. Aquele que veio para cumprir as promessas que eles liam dia após dia, dia após dia. A promessa do Messias vinha, eles estavam aguardando e mesmo assim eles não reconheceram. E daí Paulo cita um texto que está lá em Isaías. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os olhos humanos, os ouvidos humanos, simplesmente por eles, não conseguem entender aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos do Espírito. A sabedoria de Deus é para aquele que os ama, então. No finalzinho do versículo 9 aqui, ele vai falar, tem preparado para aquele que os amam, que o amam. Então a sabedoria de Deus é para aqueles que amam a Deus. E nós conseguimos ver diversos relatos na Bíblia dessa sabedoria de Deus. Então ela é uma sabedoria que, segundo Jó 12, Deus é que tem a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Romanos 11 diz, ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Salmo 147, 5, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Então essa sabedoria de Deus, guardadas as suas devidas proporções para nós seres humanos, ela está disponível para aqueles que o amam. Ela está disponível para nós hoje. Deus deixou tudo aquilo que nós devíamos saber escrito aqui. O conhecimento e a sabedoria de Deus estão depositados nessas palavras que nós lemos hoje. Elas estão à nossa disposição. Mas tem vamos dizer assim, um ponto que nós precisamos entender. Que essa sabedoria só está disponível e ela só é revelada pelo Espírito de Deus. Verso 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem acesso a tudo aquilo que faz parte de Deus. Ele é Deus. Então ele tem conhecimento de tudo. Então se tem alguém que pode revelar a Deus para nós, é o próprio Deus no seu Espírito. Ele sabe de todas as coisas. Então ele nos revela. A palavra é clara, revelou pelo Espírito. Então a partir do momento que nós somos convertidos, que nós recebemos o Espírito Santo, essas palavras aqui, elas deixam de ser somente um livro e começam a ser a revelação do Deus que nós servimos. Essas palavras, elas deixam de ser simplesmente um livro bonito para tornar realmente a palavra de Deus, por onde nós conhecemos Deus. Nós conhecemos a sua obra salvadora, nós conhecemos o caráter de Deus, tudo aquilo que nós necessitamos saber de Deus está aqui. Tem coisa que a gente lê e ainda fica encucado, ainda quer saber mais, né? Isso aí só quando a gente for para a glória. Algumas coisas a gente só vai ter certeza lá. Mas o que nós precisamos para viver nesse mundo aqui, o Espírito Santo nos revela através da revelação da palavra de Deus. E o melhor de tudo, é de graça. Versículo 11.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, tanto a sabedoria quanto a nossa salvação foi de graça. Foi pela graça. De graça não, né? Porque nós somos comprados por um preço. Mas foi pela graça de Deus. Nós somos salvos e nós conhecemos a Deus pela graça. Mateus 11, 25, quando Jesus está falando ali, ele fala com os discípulos e ele, num momento ali, ele ora a Deus e fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos. Mesmo que às vezes nós não mereçamos, que nós temos nossas falhas, Deus, Ele nos revela o caráter dEle, Ele nos revela o amor que Ele tem por nós, através da Tua Palavra. E nós só podemos saber disso por conta do Espírito, porque o Espírito do homem, ele entende das coisas do homem, mas o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. E esse Espírito hoje está dentro de nós. Ele nos dá capacidade para entender esse Deus. E nós o recebemos pela graça. E Paulo ele vai terminar esse capítulo diferenciando dois tipos de homem. O homem natural e o homem espiritual. E o homem natural ele não tem discernimento da sabedoria de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, às vezes, nós tentamos pregar a palavra, nós falamos daquilo que Cristo fez, nós somos claros humanamente falando, nós tentamos expor da forma mais fácil de se entender, mas o que nós temos que realmente se atentar é que enquanto essas pessoas não forem movidas pelo Espírito Santo, elas não conseguem discernir. É loucura. A palavra fala, porque eles são loucura. Quando nós tentamos pregar, quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: ah, mas eu não acredito nisso. Quem que ia dar o filho para morrer por mim, pelos meus erros? Isso aí não cabe dentro da mente das pessoas que são naturais, do homem natural. Não cabe no coração das pessoas que tem um Deus lá que amou o mundo e que deu o seu filho para nos salvar. Não é da nossa natureza. Por isso nós não conseguimos discernir, a não ser que venha o Espírito. E daí entra o discernimento, que o homem espiritual tem discernimento pelo Espírito. Versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós temos discernimento, tanto do natural quanto do espiritual. Nós podemos entender o lado humano, mas nós entendemos também o lado do Espírito. E Paulo, no final do capítulo, ele deixa uma pergunta e ele responde logo em seguida. Ele vai falar no verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E daí, só respondendo essa pergunta, se nós formos pensar, ninguém. Quem pode instruir a Deus? Ninguém. Mas ele vai falar: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós não podemos instruir a Deus,
mas nos foi dado o privilégio de entender aquilo que Ele nos revelou. Nós temos o privilégio de conseguir entender aquilo que Cristo fez por nós. O privilégio de entender como a salvação chegou até nós. O privilégio até de entender os nossos pecados, os nossos erros. Porque a partir disso nós conseguimos buscar aquele que pode nos salvar e nos tirar do lamaçal dos nossos pecados. Nós temos o privilégio de ter a mente de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo busca conhecimento de diversas formas. A humanidade sempre foi assim, mas hoje é muito mais fácil. Tudo que nós queremos, livros, vídeos, está tudo na palma da mão. Eu tenho desde o conhecimento básico de 30 segundos, de 1 minuto que está ali na rede social, até se eu quiser ler um livro específico de qualquer coisa, eu acho lá na internet um PDF, baixo, e eu consigo estudar sobre aquilo ali e ter um entendimento daquilo ali. Todo o conhecimento que eu preciso para a vida humana, de certa forma, está na palma da mão, no celular. Mas o conhecimento divino, a sabedoria divina, nem que eu lesse todos os livros do mundo eu ia ter. Só tem uma forma de receber a sabedoria divina: aceitando a Cristo, recebendo o Espírito Santo, para que Ele venha discernir por nós aquilo que é sábio diante de Deus, para que Ele possa discernir para nós a palavra. E mesmo que às vezes nós já sejamos mais experimentados, como diz a palavra, mais maduros, nós não sabemos de tudo. De uma Bíblia que tem mais de 30 mil versículos, sempre tem alguma coisa para aprender. E aí que o Espírito Santo entra. Porque a cada nova leitura, a cada vez que eu passo por um texto, ele ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos mostra algo diferente. Algo que faz o nosso coração brilhar de novo, voltar àquele sentimento de aprendizado da palavra. E a partir daí nós podemos realmente usufruir de ter a mente de Cristo. Porque daí não adianta nada, eu vou ter a mente de Cristo, mas eu não deixo Ele guiar as minhas ações. Eu tenho a mente de Cristo, mas na hora que eu preciso tomar uma decisão, eu vou pela minha sabedoria humana. Eu tenho a mente de Cristo, mas quando eu preciso de algo, eu recorro às minhas forças, ao invés de deixar o Espírito Santo me guiar e dizer aquilo que eu tenho que fazer. Então, além de nós termos a mente de Cristo, nós precisamos nos submeter à mente de Cristo. Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie a cada dia. O mundo luta por autossuficiência e sabedoria. O cristão tem que ser o contrário. Nós precisamos lutar contra a autossuficiência. Porque nós tentamos. Quantas vezes nós olhamos e de repente eu já estou tomando a rédea, já estou fazendo as minhas coisas, eu vou fazendo a minha força, não, eu consigo. Mas nós precisamos deixar de ser autossuficientes e confiar a nossa vida totalmente à direção do Espírito, totalmente à direção da sabedoria divina de Deus. Amém? Que nós possamos cada vez mais deixar de ser autossuficientes. Nós não precisamos ser extremamente fortes ou extremamente sábios segundo o mundo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos fortaleça e nos guie a todo momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, cada vez mais guie os nossos corações, guie as nossas vontades, que o Senhor possa renovar as nossas mentes e limpar, Senhor Deus, as nossas mentes,
para que cada vez mais o Teu Espírito Santo venha guiar e fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor cada vez mais subjugue, Senhor Deus, as minhas vontades. Subjuga, Senhor Deus, a minha força, ó Pai. Tira aquilo que atrapalha, Senhor Deus, de que eu deixe o Teu Espírito Santo agir, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus, a minha vida. Tira aquilo que atrapalha, ó Pai, do Teu Espírito Santo tomar as rédeas das nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Nos leva durante essa semana, que cada momento nós possamos sentir, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo nos guiando. Em nome de Jesus é que eu te peço.